Ixi, Maria, o casal chegou! Vim passar aqui no início do vídeo rapidinho, só para avisar que a gente trabalha com Illustrator, Photoshop e Premiere. Então, caso vocês queiram que a gente edite algum vídeo para você, faça alguma coisa no Photoshop, ou então desenhe alguma coisa no Illustrator, vocês entrem em contato com a gente no Instagram, que nós vamos ficar à disposição para poder fazer isso dar certo para vocês, tá? Olá, povo! Então, hoje a gente vai falar sobre a verdadeira história da Cruella. Só que assim, a Cruella, ela não tem de fato uma verdadeira história. Então, essa história aqui que a gente vai contar foi de um episódio do Once Upon a Time. Pra ser mais exata, foi o episódio 19 da 4ª temporada. Então, hoje a gente vai falar mais ou menos sobre esse, só porque eu queria trazer a história da Cruella. Como só tem essa, a gente vai trazer essa. O que não é canônico, né? Então, não sei. Vamos lá. Tá, a Cruella, ela vivia com sua mãe e seu pai em Londres, e a sua mãe era adestradora de cães. Sendo que o pai dela, de fato, morreu depois. A mãe da Cruella meio que mostrou as garras dela, sabe? E pra tentar punir a Cruella, a mãe mandava os cachorros irem atrás dela, correndo pela floresta, então a Cruella tinha que correr pra não ser pega pelos cães, serem mordida. E a Cruella, ela tentava ir contra sua mãe. Só que cada vez que ela meio que ficava rebelde, a mãe dela punia ela de várias formas possíveis. E quando o pai da Cruella de fato morreu, a mãe dela prendeu a Cruella no sótão, tirou ela do quarto, e foi ali onde que ela passou a infância e a adolescência todinha dela. E a Cruella, ela tentava fazer desse quartinho um local legal pra ela. Só que toda vez que ela pegava um radinho pra ouvir as músicas preferidas dela, a mãe dela ia e quebrava esse radinho, ela descobria. Só que um belo dia, uma pessoa bateu na porta da casa da Cruella. E a mãe dela falou, ó, você vai subir pro sótão e você vai fingir que não tem ninguém em casa. Tipo, ela não podia fazer nenhum tipo de barulho. Tipo Harry Potter, se eu não me engano, não sei se é no segundo ou se é no terceiro filme. Alguma coisa assim. Só que assim que a mãe da Cruella abriu a porta, ela viu um jornalista que começou a fazer perguntas pra ela sobre ela ser adestradora de cães e tal, que ela ficou meio incomodada, porque tinha uma criança escondida num quarto acima. Só que o jornalista, ele fez de tudo pra continuar a conversa. Então, ele até fez com que a mãe da Cruella deixasse ele entrar pra poder fazer uma entrevista com ela. Só que assim que o jornalista entrou, ele olhou em volta e viu 3 quadros de 3 homens diferentes. Então ele perguntou quem eram aqueles homens. E a mãe dela disse que eram 3 ex-maridos. Só que o jornalista ficou super assustado com a quantidade de maridos que essa mulher teve, né? Então ele começou a fazer várias perguntas. Só que a mãe da Cruella, ela não deixou. Então ela pegou o caderninho dele, jogou do lado de fora da casa dela e mandou ele embora. E de sua torre, a Cruella conseguiu chamar esse jornalista e falou que ela tinha uma história tipo, muito interessante pra falar com ele, mas primeiro ele tinha que tirar ela daquela torre. Então a Cruella esperou por dias, até que apareceu uma chave na sua janela, e ela teve que meio que sair fugida de casa e sem fazer com que os cachorros acordassem. Porque se eles acordassem já era tudo, eles iam começar a perseguir ela e morder ela de novo. Só que assim, a Cruella, ela encontrou esse jornalista no jardim e eles foram pra um local. E tipo, era um local onde ela sempre sonhou, tipo, tinha música que ela gostava de ouvir, tipo, muito barulho. E ela foi pra contar a história que ela queria. Só que ela meio que parecia que estava apaixonada por ele. E a mãe da Cruella falou que a mãe dela morria de medo que ela contasse a história dela pra todo mundo, tipo, que os maridos dela não morreram de infarto como parecia. E ela contou que a mãe dela envenenava os maridos porque o pai dela morreu assim e os outros 2 morreram da mesma forma. Tipo, o jornalista tava meio encantado com aquela história porque era uma mistura meio de Cinderela com Viúva Negra, e isso também daria uma ótima reportagem. E tipo, na festa passou a música preferida da Cruella. Então ela levantou, chamou o jornalista, começou a dançar com ele e até rolou beijo. Então o jornalista, meio que todo apaixonado por ela, contou o seu segredo pra ela.
que ele tinha uma caneta mágica e tudo que ele escrevia no papel com aquela caneta se tornava realidade. E a Cruella meio que não acreditou no que ele estava falando, né? Então ele foi e escreveu no papel que a Cruella poderia controlar qualquer cachorro que ela quisesse. Só que assim a Cruella sentiu um poder muito grande dentro dela e ela conseguia saber que ela de fato conseguia controlar qualquer cachorro e que iria ir contra tudo que sua mãe tinha feito. Então ela prometeu pro jornalista que iria se vingar da mãe e que depois eles voltariam pra fugir, que ela fugiria com ele. Então o jornalista ele voltou pro seu quarto de hotel, mas assim que ele chegou lá, ele tomou um susto, porque logo depois alguém bateu em sua porta e essa pessoa era a mãe da Cruella. Então o jornalista, ele morrendo de medo, falou pra mãe da Cruella se afastar, porque ele contaria toda a história dela no jornal pra todo mundo ver. Só que aí vem um grande plot twist da história, porque a mãe da Cruella ficou sem entender o que aconteceu e ela falou que na verdade quem tinha matado os maridos dela foi a Cruella e não ela. Só que o jornalista ele não acreditou, né? Só que a mãe dela falou que tipo ela sempre foi uma criança muito perturbada. Só que ela contou que o pai da Cruella tipo sempre tinha esperança de que ela podia mudar, que ela podia ser uma pessoa melhor. Só que uma vez do nada ele estava sentado tomando seu café e ele morreu sufocado. Só que a mãe da Cruella achou que ela ia ficar, tipo, completamente chocada com a cena que ela tava vendo. Só que quando olhou pra Cruella, ela tava rindo. E depois ela encontrou no quarto da Cruella lírios, que eram plantas venenosas. Só que assim, ela não podia acreditar que foi a Cruella que havia feito isso, sabe? E os outros dois maridos dela tinham morrido da mesma forma. E ela não foi na polícia porque acreditava que a Cruella podia ser uma pessoa melhor. Só que ela trancou a Cruella no sótão justamente pra ter esperança de que ela não machucaria mais ninguém. Só que o jornalista ele continuava sem acreditar nessa história. Só que quando a mãe dela voltou pra casa, ela encontrou a Cruella querendo vingança. Então ela ordenou que seus cachorros fossem pra cima da Cruella, só que eles não foram. Porque a Cruella agora podia controlar todos os cachorros. Só que a Cruella ela usou os dálmatas para matar a mãe dela. E o jornalista ele meio que ficou preocupado com a situação e foi até a casa logo depois disso. Só que assim, o jornalista chegou lá e ela tava tipo costurando uma coisa sem parar na máquina de costura. E ele perguntou onde a mãe dela estava. Só que a Cruella falou que ela estava morta e que foi ela mesma que matou. Só que quando ela terminou de costurar o que ela estava fazendo, o jornalista viu que era a pele dos dálmatas da sua mãe. E depois percebeu que a Cruella só estava usando ele pro que ela queria fazer. Então ele percebeu que ela tinha roubado a caneta mágica dele, que estava em cima do móvel da casa dela. Então eles correram para pegar. Mas nisso, a tinta que tinha na caneta caiu na Cruella e deixou a metade do seu corpo preto. Por isso que a metade do cabelo é branco e a outra metade é preta. Só que como a Cruella não conseguiu pegar a caneta, ela foi atrás de uma arma para tentar matar o jornalista. Só que nesse exato momento que ela estava fazendo isso, ele estava escrevendo alguma coisa no papel com a caneta. Só que quando a Cruella foi tentar atirar no jornalista, ela não conseguiu, porque ele tinha escrito que ela não podia matar mais ninguém. E agora essa história se conecta à história 101 Dálmatas original da Disney, que é um desenho animado. Que logo depois dessa história, a Cruella foi pra estudar moda, que foi onde ela conheceu a Anitta. Que se vocês não sabem, a Anitta é a mãe humana dos dálmatas, né? É aquela que tem o casalzinho de cachorros, que um deles é Pongo, e eles têm os filhos, e depois vem os 101 Dálmatas lá e tal, enfim. Anitta, meu bem! Essa foi a história da Cruella no série Once Upon a Time. E eu vi a série inteira. Não sei se deu pra vocês perceberem. Mas, enfim, se inscreve no canal e o papagaio começou a falar de novo. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Tchau!